portas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, não é verdade? Estamos começando como Deus é bom. Se estamos aqui, é porque Deus permitiu, não é verdade? Que mais um ano se passasse e começarmos um novo ano para a honra e glória de Deus. E é interessante, o que nós podemos esperar, então, para esse ano de 2022, não é verdade? Como viver num mundo tão caótico? A gente marquei algumas coisas, guerras, pandemias, não é verdade? Economia falida, olha quantas nações. O povo passando fome, povo passando frio. Economia de um país inteiro, sabe, falido. Nós podemos notar como as doenças têm tido um crescimento. E eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que eu estudo isso, me dedico profundamente, e gostaria de colocar para vocês. É um absurdo que eu vou falar aqui, mas 80% das doenças hoje, elas são psicossomáticas. Eu vou explicar. Daqui de cima para baixo. Começa aqui na mente. O estado emocional das pessoas estão tão abaladas, que automaticamente você entra no que nós chamamos de síndrome metabólica. O seu corpo passa a gritar, passa a exprimir um sentimento que você está passando, uma emoção que você está passando. É interessante isso daí. E hoje 80%, não sou eu, isso são dados científicos, isso é publicado, ok? 80% das doenças hoje, elas se dão por causa daqui, ó, aqui dentro, na mente da pessoa. Nós vivemos hoje o entretenimento. Eu vou me entreter em alguma atividade. Antes fosse, né? Pior é que a gente fica sentado atrás de uma TV. Hoje você tem temporadas e temporadas. Hoje você tem um aparelho na sua mão que tem tudo. Tudo. Eu sou da época que surgiu a internet. Agora imagina aqueles computadores de grande porte. A gente falava de Boros B500. Eu trabalhava com o Poly 101 SS da Polimax. Era aquelas geladeironas, né? Hoje você tem tudo numa palma da sua mão. É impressionante. Comunicação, zip zap. Você já pega, aconteceu. Não faz nem um minuto, aconteceu, você já recebeu. Pior, notícias só chocantes. Então, o que você espera para 2022? A gente entra num estado meio assim, perturbador, não é verdade? Eu me lembro que quando eu era criança, assim, um pouquinho mais novo, né, a gente fazia perspectiva para o ano que vem, fazia uma reflexão do ano que se passou, chamamos de retrospectiva, né, e fazíamos uma perspectiva para o ano que há de vir, né, o ano que vem. Passávamos a noite numa igreja orando, quando dava meia-noite, 0h, e 1 minuto estávamos lá de joelhos orando. No dia seguinte, dia 1º de janeiro, nós chamamos Dia de Ação de Graça. O mundo inteiro parava para fazer o Dia de Ação de Graça. Muitas vezes chamado Dia da Paz, ou era aquele dia onde as igrejas se reuniam para fazer ação graças ao Senhor. Por mais um ano que se começa. Interessante, hoje tudo sumiu. Não existe mais, né? Parece que nós perdemos essas perspectivas. Mas o que Deus tem para falar conosco hoje, isto é, no ano de 2022, daqui em diante, é o que nós esperamos, não é verdade? Vamos procurar entender esse plano de Deus. Eu quero dar aqui, eu vou tentar falar a Bíblia aqui em 1 minuto. Será que eu consigo? Quem sabe eu levo um pouquinho mais, mas eu vou falar a Bíblia para vocês. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é esse, não é outro, é esse. O que eu vou falar aqui é uma verdade.
Deus criou o homem, Adão, e ele vinha face a face com Adão conversar com ele. Quando entrou o pecado no mundo, Deus não teve mais condições de estar junto com o homem, porque o homem ia morrer por causa do pecado. Mas Deus se apresentava a Adão, falava com Adão. Deus fala conosco até hoje. Deus falou durante uma geração toda. Nós conhecemos a geração de Adão, Sete, né? Essa linhagem que houve. Conhecemos os patriarcas, porque Deus chegava para Abraão e falava: sai da sua parentela, vai para uma terra distante que eu vou te indicar. Deus falava com Abraão. Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó. Deus falou com José, muitas vezes através de sonhos. Deus falou com Moisés. Deus instituiu um povo que estava lá cativo e tirou do Egito. Foi na época de Moisés. Deus falava com Moisés e Moisés transmitia para o povo. Quando Deus levou Moisés, a gente não sabe se ele morreu, se ele foi trasladado. A Bíblia não conta, né, a morte de Moisés, mas nós sabemos que Deus continuou falando com homens, com os homens. Logo em seguida surgiram quem? Os juízes. Vocês se lembram dos juízes? Então Deus falava com os juízes, fazia juízo ao povo de Israel. O povo pecava, levantava um juiz e anunciava: olha, e esse juiz libertava o povo. Nós conhecemos a história de Sansão, a história de Gideão, vários personagens, não é verdade? Maravilhosos. A Bíblia tem história. Eu estou resumindo, tá bom? História maravilhosa. Isso nós chamamos de Velho Testamento. Dali em diante nós continuamos. Deus começou, o povo queria rei. Fez Saul, o rei. Saul não deu muito certo. Fez Davi. E Deus queria falava no coração do rei, quando o rei era temente. Mas Deus usava os profetas. Surgiram os profetas. Então nós temos vários livros de composição dos profetas. Ezequiel, Isaías, né? Um dos profetas, cerca de 700 anos antes, que vem, acompanha comigo, pega lá, livro de Isaías, porque vocês vão ver como Deus fala conosco até hoje. Isaías 7,14. 700 anos, eu vou chamar assim, da divisão da Bíblia, antes de Cristo, tá bom? Porque a Bíblia, ela faz uma divisão. Eu vou explicar isso. 7,14, disse assim: portanto, que beleza, vai passar aqui no telão. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Olha que bênção, que coisa maravilhosa. Deus já tinha um plano para nossas vidas, para a minha vida e para a tua vida. E 700 anos antes de Jesus nascer, levantou um profeta de nome Isaías e fez o seguinte, proclama já que daqui 700 anos, só que ele não falou data, ele apenas citou, vai levantar alguém no meio desse povo, vai nascer alguém, e seu nome será Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus fala conosco. Até hoje. Mas vamos lá, Deus começou a usar os profetas, e foi indo, e foi indo. Então nós temos lá Malaquias, Zacarias, um dos últimos profetas bíblicos, praticamente, e termina. Passamos aproximadamente 380, 400 anos aí, um pouco mais, de história, tá? Que Deus não falou mais através de profetas, mas houve uma coisa maravilhosa. Vocês querem ver o que aconteceu? Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 1, verso 18. Vai falar sobre o nascimento de Jesus. Puxa, que interessante, domingo passado nós fizemos
o quê? Uma homenagem, uma comemoração. Nós prestamos o quê? Uma homenagem a Jesus pelo seu nascimento. Essa é o verdadeiro Natal. Ok? É uma coisa maravilhosa. Jesus é tão maravilhoso que a própria história, não adianta ignorar isso, a própria história reconhece. Ela dividiu toda uma época, toda uma era, em antes de Cristo e depois de Cristo, que hoje é proibido falar. Infelizmente, você vê que o mundo abafa cada vez mais as questões de Cristo. Hoje a gente fala antes da Era Comum, depois da Era Comum, é um negócio meio difícil de entender. Mas tem aqui nos livros publicado, isso vai levar muitos anos até se extinguir, mas possivelmente a geração dos nossos filhos, nossos netos, já na escola não fala mais antes de Cristo, porque chamaria atenção, né? Quem é Cristo? Para ser antes de Cristo e depois de Cristo. Olha que coisa, como é sutil, né? Como o diabo trabalha, como ele é sutil. Mas ele é o príncipe desse mundo. Mas o que acontece? Nesse mundo, dentro do plano de Deus, Deus faz o quê? Vamos ler lá. 1 Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho, lhe apareceu um anjo, olha só, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que há nela está gerado, é do Espírito Santo. 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, que profeta é esse? Isaías, há 700 anos. Olha como a Bíblia tem coerência, tá? Diz assim: eis que a virgem 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Manuel, traduzido, é Deus conosco. Amém? Todos entenderam? Então, Deus é o primeiro entendimento que nós temos que levar para 2022. É que Deus é comigo e Deus é com você. Deus é conosco. Não tem dúvida nenhuma. Se perguntarem quem é o nome de Jesus, como é que é? Deus conosco. Deus não vai deixar você sozinho na mão. Isso é o primeiro entendimento para você poder, olha, no meio desse caos todo, né? O mundo é um mundo secular, as coisas vão continuar acontecendo. Mas Deus é comigo e é contigo. Vocês compreendem isso? Não há nada nesse mundo que vai nos separar desse amor maravilhoso de Deus. Amém? Eu fiz um comentário aqui, eu procurei saber, porque como foi proclamado o nascimento de Jesus, e ele marca todo um Novo Testamento, então, porque nós temos uma Bíblia dividida em Velho Testamento, que eu contei a história, e depois um Novo Testamento, que agora eu vou contar a história. Chama-se Jesus, Novo Testamento. E a vida de Jesus são os ensinamentos de Jesus. Para quê? Para que a gente possa viver uma vida melhor. Mas eu vou resumir, só para, eu por curiosidade, eu pesquisei lá no computador, diz assim, eu busquei lá sobre Natal. Aí veio naquela biblioteca, veio escrito assim, porque chegou o Natal, não é verdade? Chegou Jesus, nascimento dele. Aí diz assim, no dicionário, relativo a nascimento, natalício. Aí eu pesquisei no Google,
Qual é o verdadeiro significado do Natal? Aí o Google me responde: o Natal é uma data comemorativa que simboliza o nascimento de Jesus Cristo. Esta celebração acontece há mais de 1.600 anos, no dia 25 de dezembro. É uma data fictícia, ok? Não quer dizer que... Então, comemora-se o nascimento de Jesus Cristo. Natal se refere a nascimento, ao local onde alguma pessoa nasceu. A palavra Natal significa do nascimento. E é o que nós acabamos de ler em 1 Mateus 18 até 23. Jesus nasceu. Sabe quem disse isso? O anjo. E falou as palavras do profeta. Deus falava por meio de profeta. E agora? E agora, como Deus vai... como Deus fala comigo e com você? Poxa vida, o profeta, eu não sei, ele dormia, aparecia em sonho, Deus falava, aparecia pessoalmente para ele: você, Isaías, vou usar você para livrar meu povo. E você, já ouviu a voz de Deus? Quem pode garantir que já ouviu a voz de Deus, não é verdade? Eu creio que todos já ouviram a voz de Deus. É que a gente não tem um entendimento para isso. É diferente. Mas eu vou fazê-los entender. Deus, tá? Primeira coisa, Deus é tão maravilhoso, nós não merecíamos, mas Ele é tão maravilhoso, que por um motivo Ele enviou Jesus. Tá? Esse personagem aqui, esse Jesus que nós falamos no dia de Natal, quem é esse Jesus, não é verdade? Então vamos lá, abram em Hebreus. O que Deus quer falar no meu coração e no teu coração, assim como falava com os profetas, com os antigos, não é verdade? Lá em Hebreus, capítulo 1, vou ler até o 4, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Entenderam que é Jesus Cristo, o Filho de Deus? Então, a nós fala através de Jesus. Olha só. Você está esperando um trovão soar no seu ouvido, uma luz acontecer? Meu irmão, vê as palavras de Jesus. Jesus falando conosco. E Deus é comigo e com você. Verso 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E qual é o nome que o anjo anunciou? Emanuel, Deus comigo, Deus contigo, com vocês. Olha que coisa impressionante, como passa detalhezinhos desapercebidos para nós. Então, hoje, sim, hoje a gente pode dizer: Deus fala comigo. Fala comigo, sim. Porque através de Jesus, fala comigo. Vocês estão dando para entender? É impressionante como as pessoas não gostam de ler a Bíblia. Poxa vida, onde que estão as palavras de Jesus? Você pega os 4 evangelhos primeiro, Mateus, Marcos, Lucas, João, fala a vida de Jesus, e só por ele, se você estudar, Jesus fala tanta parábola, dá tanta moral, dá tanta ideia, tanta dica, para que eu e você vivemos uma vida de plenitude, uma vida de saúde. É impressionante como a gente fica doente. É difícil falar isso, mas é uma verdade.
Mas muitas vezes, meu irmão, eu deixei de ler a Bíblia. Você deixou de ler a Bíblia e a gente deixou de ouvir a palavra de Deus. Sabe, qualquer pessoa que chega, olha, Deus me enviou para falar com você. Cuidado, cuidado. Nós acabamos de ler em Hebreus que existe uma pessoa, um personagem, chamado Jesus Cristo, que é Deus conosco, e que Deus fala através do seu Filho, Jesus Cristo. Deus não usa outras pessoas para falar. Cuidado. Nós devemos tomar cuidado. Estão levantando muitas heresias, muitos homens, que chegam, olha, porque Deus me revelou, Deus falou comigo para falar com a tua vida. Cuidado. A Bíblia já falou, da nossa boca sai bênção ou maldição. E a natureza humana, não. É tão pecadora que só sai maldição. É difícil você ver uma pessoa abençoando. Quando a gente encerra o culto, vai lá no seu irmão, abençoa a vida dele. Levanta a mão lá para o seu irmão e abençoa, não é profetiza. É abençoa a vida dele, que Deus esteja com você, que vá com Jesus Cristo, que os anjos te protejam. Nós pregamos muito isso, porque isso é uma verdade. São exemplos que Jesus disse e fez, e falou, obras maiores vocês farão. E devemos, como igreja, fazer. Mas o que nós não entendemos é que nós estamos esperando aquele primeiro Deus do Velho Testamento, através de uma coisa sobrenatural, porque assim chama a atenção do homem. O homem só gosta de coisa oculta, coisa sobrenatural. Aparecer e falar. Quando Deus vier fazer assim na minha vida, aí eu mudo. Muitos estão esperando, mas poucos vão ser escolhidos. Porque o entendimento está aqui. Acabamos de ler em Hebreus. É claro, é inconcebível a gente conseguir entender, mas abra comigo lá em João. Deixa eu ver onde que está anotado aqui. João 3,16. Opa! Eu acho que todo mundo conhece de cor, não é verdade? João 3,16. Maravilhoso. Porque nós questionamos, mas é Jesus mesmo? Olha que diz. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é uma coisa muito interessante. A Bíblia está expondo. E ela põe uma categoria para a gente, para você crer em Jesus. Você terá que ser salvo. Para ser salvo, você crê em Jesus. Por quê? Quando você crê em Jesus, Jesus purifica os teus pecados. Se você entendeu isso, crê nas palavras de Jesus, então nós podemos dizer assim, se Deus é comigo, é com você, o que Deus tem para falar para nós para o ano de 2022. Vamos abrir lá em João 14. Bom, vocês entenderam que Deus nos ama, não é verdade? Deus nos ama. Olha aqui diz lá, João 14:1 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe então Tomé, aquele homem que tem as dúvidas, né? Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é toda a verdade. Jesus, não há outro nome. Ele é o caminho da verdade
da vida, para você obter a vida eterna. Vamos terminar aqui. O que Deus, Emanuel, Deus comigo, através de Jesus, quer falar para a minha vida, para a tua vida, para o ano de 22. Nós vamos encerrar. Diz assim, João 14, 23. Vamos para o 23, Gil. Acompanha no telão, olha que coisa linda. Isso é para a minha vida e para a sua vida, para o ano de 22 e perpetuamente, se você entendeu a palavra. Diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É esse o momento nosso agora. Jesus foi, estamos esperando a volta dele, e está conosco aqui o Consolador. Amém? E terminando, para você levar para o ano de 1022, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É muito bacana. Olha lá, paz. Não a paz que esse mundo promete. Ela excede, é uma paz diferente. Tá? Paz que excede nossos conflitos pessoais. Tá? Onde muitas vezes nós não encontramos as soluções. Não é verdade? Paz para curar-nos de doença. Uma regra todo mundo sabe, né? Seja fiel, justo, tenha paz no coração. Quando chegar de noite, você vai ter um sono gostoso. Quem não tem paz não consegue dormir. Não consegue dormir. E só para terminar, Isaías, não precisa abrir, mas Isaías 9, nós começamos com Isaías 7, não é verdade? Isaías 7, 14, agora eu vou terminar com Isaías 9, 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, 700 anos antes de Jesus, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A paz que tantos nós queremos alcançar. Está aqui o que Jesus, o que Deus quer falar conosco essa noite. Tenha paz. Esse é o terceiro entendimento. O primeiro eu fiz assim, Deus é conosco, entenda isso. Emanuel. O segundo, crer em Jesus Cristo, que Ele fala conosco. Está lá em Hebreus. Deus não usa mais profetas, mas usa o quê? Jesus Cristo. Claro, usa nós como profetas para lermos a palavra e transmitirmos. Ok? E também o terceiro entendimento para 2022. Só na pessoa de Jesus Cristo encontramos a verdadeira paz. Se você tentar procurar paz de outra forma, você não vai encontrar. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco neste ano de 2022. Amém? Deus vos abençoe.